Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Afinal, qual verdade é esta? A verdade que muitos querem te ensinar ou a verdade que Cristo ensinou? Vamos descobrir isto. Muitas das verdades que são ensinadas para nós não é a verdade que Cristo ensinou, e sim a verdade que os homens, através do sistema religioso ou dos sistemas religiosos, têm ensinado para nós. Muitos costumam dizer que você tem que se libertar das drogas, se libertar dos cigarros, tem que vir para Cristo para ser liberto de tudo isso. Parece ser um ótimo negócio. Nisso a gente vê um ponto aqui que está sendo apenas um ensino de troca. Eu vou para Cristo me dá isso. Então, ou seja, é uma verdade que o povo está ensinando, não que Cristo está dizendo. O que Cristo disse foi totalmente diferente. Quem quer seguir após mim, tome sua cruz, negue a si mesmo, siga-me. E não vim para fazer uma troca. Muitos vão falar, eu vou porque Jesus vai me libertar. Não, eu vou porque Ele já pagou pela minha salvação. Me comprou por um alto preço, então pertenço a Ele. E uma vez por pertencê-lo, eu não vou querer andar segundo os costumes de muitos. Os costumes que muitos têm ensinado. Entre eles até fazer troca com Deus. Entre elas a pagar um sacrifício que já foi pago por Cristo, por mim, que Cristo pagou por mim. Pergunta, onde está a libertação disso tudo? Que a pessoa vai para Cristo e tem que ficar confinado em um lugar onde se diz que Deus está ali, que se eu sair dali, as mãos dele vão pesar sobre mim. Ele não disse, conhecereis a verdade vos libertará? Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Eu sou livre para fazer minhas escolhas. Sou livre para escolher fazer o bem ou fazer o mal. Mas, como eu tenho esse conhecimento de que o bem vai me trazer bem, aquilo que eu plantar eu vou colher, eu prefiro fazer o bem, plantar o bem. Ainda que muitos me façam mal, eu prefiro fazer o bem. Se eu fizer o mal, eu vou receber o mal, e não foi para isso que eu fui criado. Então essa verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa aprende a separar de que verdade, de que liberdade, de que libertação se trata, ele entende que a verdade que liberta é o conhecimento que o Criador nos deu. De olhar para uma coisa, olhar para algo e falar, isso aí me serve, isso não me condena, com isso não vou estar denegrindo a minha imagem e nem a imagem do Criador, porque a Bíblia diz que nós fomos criados em imagem e semelhança do nosso Criador. Muitos dizem Deus, eu gosto de falar Criador, Pai, porque é uma forma mais fácil de definir de quem estamos falando. Eu falo Pai Criador dos céus, da terra e fonte das águas. Não há outro que criou isto, tudo, essas maravilhas. Então, voltando ao tema, que de repente pode ficar repetitivo, mas é bom que se repita porque muitas mentiras viraram até verdade para muitos após muita repetição. Você tem que ir na casa de Deus buscar Deus,
você tem que fazer campanha disso e daquilo. Então muitas coisas, muitas mentiras foram contadas e para muitos são verdades. Eles não conseguem orar em casa 10 minutos. Mas chega lá na igreja, onde chamam de igreja erroneamente, é por isso que eu disse que foi ensinado errado, porque a Bíblia fala que nós que somos a igreja que Deus comprou com o sangue do seu próprio Filho, e que ele não está limitado a 4 paredes, até porque ele disse que o céu e a terra é dele. E ele fez uma pergunta: que casa me edificarei vós? Ele mesmo deu a resposta: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Então, por muito tempo, me contaram essa mentira, dizendo que eu tinha que ir na casa de Deus buscar Deus, que Deus estava lá. E tem até muitos corinhos aí que são cantados até hoje: Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Mas, quando está em casa, Deus não está lá. Briga com os vizinhos, brigam com os filhos. O céu para ele é só na igreja, entre 4 paredes. Então, uma forma errônea que foi ensinada para a gente é esta. Uma é esta. Entre muitas outras, esta é uma das erradas, que foram pregadas a nós por muito tempo, dizendo que temos que ir na casa de Deus buscar a Deus, sendo que Ele habita em nós. Ele mesmo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele ainda disse algo mais sério: se alguém vos destruir, eu o destruirei. Zele do templo de Deus, que é você. Não permita que mentiras venham fazer parte da sua vida em nome de Deus, que muitos têm trazido a mentira para você em nome de Deus. Não, irmão, você está desagradando a Deus. Você só foi uma vez no culto hoje. Onde foi que Deus mandou a gente no culto todo dia? Onde foi e onde começou? E de onde surgiu essa ideia que tínhamos que deslocar da nossa casa para ir num lugar chamado igreja todos os dias? Há alguma contra ir nessas reuniões? Se estiver anunciando a verdade, não. Mas se não estiver batendo com aquilo que você aprendeu em parte na Bíblia e as mais coisas que Deus abre o seu entendimento para você entender, se não estiver ensinando isso, você está perdendo tempo. Porque as reuniões que tinham antigamente, o pessoal cantava um salmo, outros traziam uma mensagem de edificação, um testemunho. É um testemunho, não é uma pregação de 1 hora, 2 horas, não. Porque a Bíblia fala que não é por muito falar que sereis ouvidos. Eu já assisti pregações de 1h30, eu pensava assim: esse pregador prega muito. Só que hoje eu vejo que de nada adiantava pregar 2 horas e no final do evento ninguém saber o que se passou. E hoje, observando muitas mensagens aqui mesmo na plataforma, eu vejo que tem mensagem de 5 minutos que falam comigo profundamente. É uma mensagem que podemos dizer que começa no céu e termina no nosso entendimento, que nós chamamos de coração. E essa flui, porque ela fala com você. Mas uma mensagem de 2, 3 horas, chega no final, você está cansado de tanto ficar sentado ali ouvindo aquela mensagem. É necessário que nós estejamos a cada tempo, a cada instante, pedindo ao nosso Criador que nos dê um ouvido, um entendimento apurado para ir peneirando os ensinamentos que foram nos passados antigamente, uns ensinos que trouxeram muito sofrimento. Eu digo muito porque eu conheci o Evangelho em 91, e de 91 para cá eu vi tanta mudança nas mensagens, nas pregações, nas atitudes, nas ações, nos cultos, chamadas igrejas, que se uma mulher pintasse a unha com uma base, ela era envergonhada na frente da igreja, levava a coitada lá na frente, apresentava para a igreja: está aqui a irmã fulana de tal, ela está sendo punida porque passou uma base na unha, isso é pecado, isso é abominação. Outros irmãos eram punidos às vezes por usar sabonete, um perfume. E hoje a gente vê cada absurdo acontecendo entre os grandes, os líderes, porque as punições sempre rebentam nas costas dos mais fracos. Aqueles que têm condições financeiras para comprar o cargo, ele não sofre danos. Quando ele comete um erro que o pessoal, que aqueles que são mais despertos,
começa a apedrejar com força, aí eles dão uma punição para o sujeito, tira ele de um cargo menor e põe no maior, troca de lugar. Então antes não. Quando surgiam esses delitos, a pessoa era envergonhada na frente da igreja. E que vantagem tinha isso? Hoje, observando com um novo entendimento, baseado no conhecereis a verdade vos libertará, eu vejo que aqueles que deveriam dar a mão para aquele que cometeu aquele deslize, que até também não era tanto, mas eles se sentiam no lugar de Deus para declarar a sentença. Eu vejo que seria mais fácil conversar com a pessoa, aconselhar, porque a Bíblia diz também que devemos portar como se portam os santos, tanto no falar como no vestir. Não vestir depravadamente, não falar palavras imorais. A Bíblia fala, Deus condena até os olhares altivos, aquelas pessoas que têm um olhar de malícias. Hoje podemos ver que o que antes era cobrado como santidade, hoje não se cobra mais. Então, ou seja, a libertação que eles diziam ter, a gente vê que aí era uma libertação enganosa. A vantagem de aprofundar no conhecimento dos ensinos do nosso Criador tem se feito grandes diferenças hoje. Porque quando você aprofunda no conhecimento, você vê que o único mediador que você tem e que você deve prestar reverência é o Espírito Santo. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. E quando você para ouvi-lo, você passa a olhar as coisas de uma forma diferente e você mesmo diz consigo mesmo. É você dizendo para você, como eu me submeti a isso, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, levantei essa bandeira, bati com o cabo dela em quem falava contra, e hoje estou vendo que está tudo contra o que Cristo ensinou. Hoje a gente vê mais um tribunal dos falados missionários de Cristo, anunciantes da palavra de Deus, que julgam as pessoas por pequenas coisas e nas mesmas tropeçam. E o que Cristo disse é, e sempre será, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Não precisa grande multidão para dizer que Cristo está ali. Ele até disse assim, quando vos disseis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, não acrediteis. Porque onde estiver o cadáver, ali estará os urubus. A Bíblia fala abutres, os urubus. Então ele deixou uma mensagem bem clara aqui. Onde eu estiver, ele está comigo. Eu não preciso sair correndo atrás de um lugar que está gritando o nome de Cristo, outro lugar que está gritando também não. Até porque eles não são unidos nem entre eles mesmos. Se você é de uma, você não pode ir na outra. O da outra não pode ir na sua. Então, o Cristo disse que a casa dividida, ela não vai para frente, ela não cresce. E eles todos dizem que é a casa de Deus. A minha intenção aqui não é ferir a fé de ninguém e nem atacar ninguém. Mas já está na hora das chamadas pedras se levantarem e clamar. Já está na hora dos Elias, que se esconderam por muito tempo nas cavernas, saírem e dizer, este evangelho que está sendo pregado aí não é o de Cristo, não. Este evangelho aí não é o evangelho de Deus, do nosso Criador, não. Um evangelho que eu tenho que pagar alguma coisa para receber outra, um evangelho que eu tenho que viver de troca com Deus. Ele disse, quem vos deu primeiro para que vocês pudessem me dar alguma coisa? Aí chega em tal lugar, você tem que dar isso para Deus te dar aquilo. Não. Quem foi que colocou esse povo como mediador? Há uma necessidade de a cada dia. Eu e você que tem sede e desejo de libertação, buscar conhecimento do nosso Criador. Ao invés de ficar ouvindo muitos blá blá blás, parar no canto, pegar a Bíblia, ler. Se você estiver em um lugar tranquilo, deita. Vá conversar em espírito com o nosso Criador. Faça assim como eu faço sempre isso. Saio para passear, às vezes vai eu e meu netinho, às vezes saio sozinho, deito na grama e fico olhando para o céu, contemplando a beleza do nosso Criador e meditando quanto tempo eu perdi achando que estava servindo ao Criador e estava servindo aos homens. Eram os homens que ditavam as regras.
Hoje você toca, hoje você não toca, hoje é o irmão que vai tocar, hoje você faz isso, dia tal outro irmão vai fazer. E tinha regra. Se não vir 3 dias na semana, no mínimo 3 dias na semana, não pode exercer a função. Só depois que passar a cumprir com isso, é que pode vir. Tinha até cartãozinho para marcar quantas horas estava orando por mês. Onde é que está Deus nisso? Que um homem tem que monitorar como que o outro está servindo a Deus. A Bíblia diz que somos todos irmãos. Por que que eles não prestam reverência a gente tem que prestar a eles? Mas é a falta de conhecimento. Muitos não tomam atitude porque acham que mas se eu não for lá, eu não estou servindo a Deus. Qual foi o Deus que mandou você ir para lá? Deus não mandou a gente nos agrupar em um grupo religioso que se diz ser dele, não. Ele não mandou colocar placa em lugar nenhum em nome dele. E ele disse, ai dos profetas que falam o que eu não falei, que dizem o que eu não mandei falar. Eu trabalhava com gravações de comerciais e vi os textos para mim. Eu já estava bom de texto. Eu gravava as campanhas e eu mesmo intitulava lá, venha receber a sua bênção hoje, Deus tem uma bênção para você. Deus não falou como é que tinha, mas era algo que eu estava seguindo, que os outros estavam seguindo. Então, quando alguém vinha me procurar, eles gostavam que eu mesmo fizesse o texto, porque eu já sabia a liturgia do texto. Hoje, analisando, já liberto disto, eu vejo que aquilo ali era um ensinamento religioso. Ou seja, a religião impregna coisas nas pessoas que não tem nada a ver com o que Deus mandou. Um dos primeiros pontos é seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o nosso Criador. A gente não vê paz nesses grupos religiosos, nem entre eles próprios. Então essa mensagem é para te despertar, para você buscar mais ao Criador no silêncio do seu quarto. Jesus disse que quando orar, você entra no seu quarto, fecha a porta. Ele não mandou ir para lugar nenhum no seu quarto. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai em secreto, que em secreto Ele te ouve e te recompensará. É a oração do Pai Nosso que Ele ensinou. Então é uma oração que você vai fazer no segredo do seu quarto. Não precisa ninguém ficar sabendo, só Ele. Até porque muitas vezes a gente costuma pedir algumas bênçãos ao nosso Criador e sai comentando para todo mundo. E nem todo mundo, nem todos os que escutam, nem todas as pessoas que escutam o que nós estamos falando estão nos apoiando, nem todos estão nos apoiando. A maioria estão contra nós, torcendo para que nós caiamos no buraco. E Cristo foi bem claro em dizer que deveríamos fazer isto. Entra no seu quarto, ora. Alguma coisa que você observar, se você notar que está errado, porque é o seguinte, quando o Espírito Santo começa a nos abrir os olhos, a gente de início sente um pavor terrível, porque é uma verdade que a gente não quer acreditar que seja verdade. Porque aconteceu comigo, quando tive o esclarecimento onde eu estava seguindo, achando que era de Deus e depois vi que não era, os ensinamentos que eram ministrados ali, para mim foi um choque terrível. Entender que 26 anos da minha vida eu estive prestando aos homens e não a Deus. Mas é nessa hora que entra a libertação na sua vida. Quando você entra em conflito consigo mesmo. Até vou deixar linkado aqui nesse vídeo, é uma mensagem que eu disse. A libertação em Cristo e o conflito em nós. Lhe desejo excelentes dias, direcionados pelo Espírito, nosso Criador, e nosso eterno Criador dos céus e da terra, continue vos abençoando. Ele já te abençoou até hoje. E o meu desejo é que Ele continue te abençoando e que você continue buscando o conhecimento no nosso Criador. Pegue a sua Bíblia, leia, ore. Não acredite em tudo que muitos dizem, mas examine, porque Cristo disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Deus não mandou você examinar a minha vida ou a vida do outro, mas
Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Não é que, quando ele diz que virão muitos em meu nome, não é que viriam muitos dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo. Não, não seria isso. Mas é que muitos iriam se intitular por pessoas deles, como a gente vê muitos aí que dizem: eu sou fulano de tal, e criam um grupo de seguidores e quer dar regra para eles. São esses que Cristo disse: acautelai-vos deles, porque venham até vocês vestidos de ovelhas, por dentro são lobos devoradores. E o apóstolo Paulo até alertou sobre isso, que ele disse que depois da partida dele, ele temia que depois da partida dele, alguém devoraria o rebanho de Cristo. Ele disse: já está entre nós. São aqueles que querem lucrar financeiramente com o que chamam de obra de Deus. Na verdade, lucra com a obra de Deus, porque nós somos a obra de Deus. Não é 4 paredes que é a obra de Deus, somos nós, eu, você. E o apóstolo alertou muito sobre isso, que viria alguém que ele temia, mas que já estava entre eles alguém naquela época, lá dos dias de Cristo, que muitos viriam para arrebatar a igreja de Cristo, vendendo muita coisa em nome de Cristo. Ele mandou acautelar sobre isso. Mas desejo você dias melhores em Cristo, no Espírito Santo, e que o nosso Criador continue te abençoando. E que desejo a você, que você dê espaço para que o Espírito Santo fale com você. Que o Espírito Santo ilumine a sua vida e que você seja luz. Não debata com ninguém religião, mas com quem você puder e tiver liberdade de anunciar esta palavra pura, sem enfeite, anuncie. A palavra de Deus, ela é uma palavra simples, sem confusão. O homem cria confusão para enganar o outro. E Cristo teve um grande problema com esses enganadores. Porque quando ele chegava para anunciar essa verdade, ele apontava os fariseus, chamava-os de hipócritas. Então, à medida que você procura conhecer essa verdade, alguns amigos seus vão saindo, e vão sair mesmo. Porque se diziam ser amigos, né? Mas isso, é claro, isso vai ser notório mesmo. Mas é sinal que você está no caminho certo. É melhor você andar só com Cristo do que andar com a multidão junto de você e Cristo longe. Que a paz do nosso Criador, que excede todo entendimento, seja com você, hoje e sempre.